Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo falando com vocês. Vamos resolver mais as questões de biologia A, tá? Que vocês receberam essa semana. Espero que vocês estejam se dedicando nos estudos, estejam aprendendo. Caso tenha qualquer tipo de dúvida, tá? Entre em contato com qualquer professor de biologia que vocês tiverem mais afinidade e tal, mas não precisa ter vergonha, tudo bem? É que as questões de biologia A do dia 30, né, de segunda-feira, no caso amanhã, estou gravando a aula um dia antes. Aqui está meu nome, né, aqui como vocês espero que esteja compartilhando. Aqui está meu e-mail para contato, caso haja alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira pergunta vem do Enem de 2015, né? A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomo e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, tá? Que aí define o sexo entre masculino e feminino. Ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas. O que são alterações morfológicas? No nosso físico, né? Na nossa forma. E comportamento cognitivo. Cognitivo se remete ao pensamento, né? À cognição, ao discernimento, a entender. Verificou que ela apresentava uma fórmula cariótica 47XY mais 18. Agora vem a pergunta: a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como? A. Estrutural, do tipo deleção. B. Numérica, do tipo euploídia. C. Do tipo poliploídia. D. Estrutural, do tipo duplicação. Ou a E. Numérica, do tipo aneuploida. No caso, a nossa resposta, que segue de acordo com a pergunta, né, que ele possui essas características, a forma cariótipa 47, é uma aneuploida. Por quê? O cariótipo 47XY, né, significa a presença de 47 cromossomos. E aqui no enunciado falando que o normal é 46. Provavelmente você que está me vendo, eu, temos 46 cromossomos, tá? E nele apresenta 47 cromossomos, com o cromossomo 18 excedente. Assim, essa alteração é numérica, entenderam? Que ocorre por aneuploidia, que é o fenômeno com a ocorrência de um número de cromossomos diferente do habitual. Ou seja, a aneuploidia significa que se o indivíduo tiver números de cromossomos diferentes, ele se configura do tipo numérico e do tipo aneuploidia. Tudo bem? Portanto, a nossa resposta da primeira pergunta é a E. Eu já deixei em asterisco aqui para facilitar, porque tem bastante questões, elas são bem intensas, tá? Por isso anotem bem aí, qualquer dúvida vocês já sabem. E vamos colocar aqui o básico, né? O verde de biologia. Bom, vamos para a segunda. Todas as alterações cromossômicas abaixo são exemplos de aneuploidia. Vamos ficar atento. Já falamos sobre aneuploidia na questão anterior, então perceba que se você domina um assunto, pode ter mais perguntas mais para frente. No caso da segunda, né? Se você entendeu bem, estudou bem e lembra bem de uma questão que você fez num simulado, alguma coisa, já tem uma outra questão parecida, que talvez pode nos ajudar. Vamos ver. Todas as alterações cromossômicas abaixo são exemplos de aneuploidia, exceto, aí temos as questões: síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, olha, minha pronúncia tá mais ou menos, síndrome de Edwards, mas não é o Edward vampiro, e síndrome do miado de gato. A pergunta, ela fala que abaixam todos os exemplos de aneuploidia, exceto a síndrome do miado de gato, tá, pessoal? A síndrome do miado de gato é um tipo de anomalia cromossômica estrutural, tudo bem? Portanto, é a nossa E. Marcar aqui com o verdinho de biologia. Portanto, a síndrome do miado de gato não é aneuploidia.
Tranquilo? Bom, vamos para a terceira. A síndrome de Down é um caso de alteração cromossômica bastante conhecido, né? Provavelmente, durante da sua vida, você deparou com uma pessoa que é portadora da síndrome de Down. Essa alteração é causada pelo aumento de um cromossomo 21. Sendo assim, trata-se de monossomia, diploidia, trissomia, triploidia ou monoploidia. No caso da síndrome de Down, pode até ser um pouco de decoreba, mas eu lembro que no ensino médio eu sempre associava a síndrome de Down com a palavra trissomia, tá? Porque ela é causada pelo aumento de um cromossomo, tá? E essas características se configuram não na trissomia, no caso AC, tudo bem? Por se tratar de um exemplo de aneuploidia. Bom, aqui a gente tem um esqueminha, né? A gente precisa considerar o quadro aqui embaixo e responder as nossas questões. Temos um par de cromossomo 1 e o par de cromossomo 2. Temos dois homólogos, tá? Aqui a gente percebe uma quebra. Tudo tranquilo? Aqui do mesmo jeito. Homólogos significam iguais, tá? Aí ele ficou desse jeitinho aqui, né? Esse ficou com A, B, C, D, ficou menorzinho. E esse A, B, C, 6 e 7, tá? Basicamente, eles se trocaram aqui, fazendo com o dedo, mas vocês não vão enxergar. Eles se cruzaram aqui, tá bom? E aqui ocorreu uma mutação cromossômica, tudo bem? Aqui a gente pode perceber que aqui temos letras e aqui números, misturou, tá? No caso 6 e 7, pegou a bordinha desses dois aqui, que tá branquinho, e se juntou com este. E esse daqui, espero que vocês estejam vendo meu mouse, no A, B, C e D, na última fase aqui, depois da quebra, se juntou com esse que é branquinho e ficou pretinho aqui embaixo, tá? Que no caso, juntou com a parte de cima do D. Ocorrendo assim, o nome desse fenômeno é o quê? Inversão, trissomia, translocação, duplicação ou deficiência? No caso, é a translocação. Pelo fato que a translocação é o arranjo de um determinado segmento de um cromossomo, tá? Aqui nós temos o cromossomo, um par de cromossomos, aqui temos outro. A alteração estruturais dos cromossomos são causadas por alterações ou perdas. Nós tivemos perdas. Não conseguimos observar a quebra aqui, não é mesmo? E ele ficou dessa maneira aqui. Bom. Por perdas nucleotídicas e as numéricas, por diminuição ou excesso de cromossomos. Ambos os tipos de alteração são fatais, porém as mais comuns são alterações numéricas, como a trissomia, do 20 e 1, ok? Trissomia do 21, não sei porque eu falei separado. Que é o causador da síndrome de Down. Sendo assim, translocação é o nome desse fenômeno. Vamos marcar aqui, verdinho de biologia. A 5. A síndrome de Down é causada por uma anomalia cromossômica em que o portador apresenta células com 3 cromossomos do número 21. Por isso que se chama uma trissomia, tá? Pelo fato de ter 3 cromossomos do número 21. Os afetados apresentam geralmente baixa estatura, ou seja, a altura deles é um pouquinho menor, um pouquinho mais baixo, né? Um pescoço um pouquinho mais curto, olhos oblíquos, oblíquo significa caídos, né? Mãos curtas e largas, entre outras características. Essa síndrome é um exemplo de euploidia, aneuploidia, deleção, duplicação ou translocação. Para isso, a gente tem que ter em mente que a síndrome de Down é um exemplo de aneuploidia, que é a mutação cromossômica que pode resultar em um cromossomo a mais ou a menos. Aqui temos, por exemplo, 2N mais 1, 2 cromossomos mais 1, que pode gerar a aneuploidia, ou 2N mais 1, 2N menos 1, certo? Que configura também uma aneuploidia.
E nesse caso específico, a trissomia no 21 ocorre por um erro durante a meiose, no estágio da anáfase. Se vocês lembram aquela aulinha lá de divisão celular, vocês vão estar mais aptos a entender. Que acaba gerando um gameta com um cromossomo a mais. Sendo assim, uma aneuploidia. Tranquilo? A6. Sabemos que as aberrações cromossômicas podem ser numéricas ou estruturais, assim como a gente viu nas questões anteriores. Marque a alternativa que indica corretamente os processos que levam à alteração estruturais. Ou seja, o que motiva essas mudanças estruturais? A. Euploidia, aneuploidia e duplicação. A B. Duplicação, transcrição e tradução. Essa daqui é bem absurda, né? Porque são estágios que se passam dentro do cromossomo, né? C. Deleção, translocação e transcrição. A D. Delação, inversão e translocação. A E. Inversão, deleção e transcrição. No caso, é a nossa alternativa D. Tá? As aberrações cromossômicas estruturais podem ocorrer por delação, inversão e translocação. Isso é um pouquinho de decoreba, tá, pessoal? Nem eu sou muito adepto a esses termos, eu sempre preciso estar lembrando. Esses processos fazem com que ocorra uma mudança na estrutura do cromossomo, na quantidade de DNA e até mesmo na posição do centrômero, que é aquela argolinha que fica, né? Se vocês lembram da estrutura do cromossomo, que é quase um xizinho assim, ele pode mudar essa posição, né? Que é o centrômero, que é ele que divide a parte de cima e a parte de baixo do cromossomo. É importante destacar que não afetam o número de cromossomos em uma célula, ok? Portanto, a nossa resposta é a D, delação, inversão e translocação. Vamos para a 7. A tela do meu computador, eu já comprei outro, mas ela tá, enquanto não chega, ela tá tudo não tá quebrada, tá pixelada aqui. Então, se eu abaixar muito ou as questões para mim poder ler, é devido a isso. A minha tela tá um pouquinho danificada. Bom, vamos para a 7. Nas aneuploidias, um tipo de aberração cromossômica numérica, ocorre alteração no número de um ou mais pares de cromossomos. Um exemplo de aneuploidia é a síndrome de Turner, em que o indivíduo apresenta apenas um cromossomo X, sendo, portanto, sempre do sexo feminino. Tá? Nesse caso, ocorre uma pessoa com baixa estatura, ovários atrofiados. O que são atrofiados? Diminuídos, né? Eles menores. Pescoço alado, deficiência hormonal, entre outras características. Esse tipo de aneuploidia recebe o nome de neolissomia, monossomia, trissomia ou tetrassomia. No caso, é a monossomia, que é um tipo de aberração cromossômica numérica, na qual está presente apenas um elemento de determinado par cromossômico. Assim como a gente pode observar aqui, só possui o cromossomo X, né? Sendo esse indivíduo do sexo feminino, ok? Assim sendo nas células diploides, em vez de 2 representantes de cada tipo de cromossomo. No par afetado existe apenas um elemento, assim como nós estamos observando agora. Okay? Na espécie humana, por meio da seleção natural, o que ocorre na monossomias? Elas impedem a sobrevivência de seus portadores e são achados frequentemente com abortos e natimortos. Tá? Basicamente, acontece um aborto instantâneo ali. Ok? Sendo assim uma monossomia. Vou marcar de verdinho aqui. Bom, acredito que seja a última. A última. Quantas mutações cromossômicas? Leia as afirmações abaixo. A primeira afirmação. As mutações numéricas podem ser classificadas em dois tipos, euploidiais e aneuploidiais. Isso está correto. Euploidia é quando ocorre perda ou acréscimo de alguns cromossomos. Aneuploidia é quando ocorre perda ou acréscimo de genoma, formando-se dela 3Ns, 4Ns e assim por diante. Tá?
Bom, vamos ler o resto, né? A terceira afirmação. Euploidia é quando ocorre perda ou acréscimo de genomas. A aneuploidia é quando ocorre perda ou acréscimo de alguns cromossomos. Tranquilo, é isso mesmo. A 4. A síndrome de Down, deixa eu subir um pouquinho minha tela, e a síndrome de Turner são alguns exemplos de aneuploidias. Assim como nós vimos lá em cima, né? São exemplos de aneuploidias. Portanto, sendo assim, a nossa única questão falsa, a 2, ou melhor dizendo, nossa questão incorreta, né? É a 2, é a afirmação número 2. A única afirmação incorreta é a número 2, uma vez que euploidiais ocorrem quando há uma alteração em todo o conjunto cromossômico, tá? Diferentemente da aneuploidia, em que a alteração numérica ocorre apenas em certos cromossomos. Tranquilo, pessoal? Sendo assim, a D é a nossa resposta da última questão. Pessoal, se ficou alguma dúvida, é um tema bem pesado. É um tema que você tem que reler, você tem que anotar, assim como eu fiz várias anotações para não me perder também, tá? Mas é o importante que vocês aprendam e detonem isso em qualquer vestibular que vocês forem fazer, tá? Que vocês são capazes, vocês são inteligentes. E é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão, não entendeu direito a explicação, você pode estar mandando e-mail para mim, tá? O e-mail está aqui em cima, paulofls@estudante.fiscar.br, ou falar com qualquer outro professor de biologia, coordenador, que tenho certeza que eles vão estar de prontidão para estar passando as informações para você, tá? O que a gente não souber, a gente busca junto, está entendendo? E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem nessa quarentena, na saúde mental, se protegendo, né? E que estejam empenhados nos estudos e passando no vestibular. É isso, pessoal. Até a próxima.